Sim, Sim. Sim. Todos de acordo? Eu vou iniciar uma gravação da aula, de novo para deixar disponível, caso vocês tenham alguma dúvida. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Não tem nada. Imagino que minha tela já esteja aparecendo. Tá aparecendo, professor. Tá, ótimo. Duas coisinhas. Eu tô com a garganta meio ruim, então às vezes vocês vão ficar ouvindo eu dar umas tossidinhas. Espero não atrapalhar muito. A outra é que eu vou trocar bastante de tela hoje, eu acho. Me avisem caso esteja falando alguma coisa que não esteja de acordo com o que vocês estão vendo, porque às vezes eu troco de tela e esqueço de voltar, tá, para a parte escrita. Na aula passada, então eu deixei para vocês darem uma olhada na parte inteira de vetores, né? E de uma maneira bem resumida, a parte de vetores ela engloba esses tópicos que eu elenquei aqui. A parte, né, como definição de vetores, tanto geométrica quanto algébrica, que é um vetor definido por dois pontos, a soma de vetores, como funciona a regra do paralelogramo, principalmente, né, ou como a gente soma vetores, a decomposição nos vetores IJK, o módulo, né, que é o tamanho de um vetor, e os três produtos, que é uma parte bem extensa, na verdade, né, que é produto escalar, vetorial e misto, e as suas aplicações, respectivamente. Imagino que vocês devem ter dado pelo menos uma olhada, né, espero. E com base nessa premissa, eu pergunto, alguém sabe qual é a diferença entre um vetor e um número? Qual é a principal diferença de um vetor, né? O que é um vetor? Alguém se arrisca a falar? Responda, gente, não tem problema se errar, tá? Faz parte, pelo menos para eu ver que vocês deram uma olhada no material. Não? Ninguém? Tá. Então, a gente tem dois tipos de grandezas, ou seja, jeitos de quantificar algo. E essas grandezas, elas podem ser do tipo escalar, que é do tipo constante, como eu falava agora há pouco, ou do tipo vetor, ou vetorial. A grandeza escalar, como, por exemplo, temperatura, são grandezas que têm significado completo por si só. Então, se eu falo para você que hoje está 30 graus Celsius, né, ou qualquer outra escala, você sabe que é uma temperatura razoavelmente quente, mas enfim, você consegue ter uma noção completa do que é 30 graus Celsius, né? Isso te dá uma informação completa. Uma informação vetorial, ela precisa de vou colocar aqui três entradas, e essas três entradas são a direção, opa, a direção, sentido e o tamanho, ou o que a gente chama aqui de módulo. Tá? Eu só vou colocar um parênteses, que é a mesma coisa que tamanho, tá? Dessa grandeza. E um exemplo é velocidade. Porque, por exemplo, se eu falo para você que um carro, né, você está no meio da rua, e de repente um carro está a 100 km por hora, essa informação ela pode ser muito relevante, né, ela pode ser vital para você, como pode ser irrelevante, porque alguém sabe explicar por quê? Alguém consegue imaginar por quê? Porque só a informação 100 km por hora não é o suficiente para te deixar alerta, no caso, você está atravessando uma rua. Porque pode não estar na minha direção. Exato. Né? Às vezes o carro pode estar em uma direção completamente diferente, né? E nesse caso, tanto faz. Então, a informação 100 km por hora, percebam que ela não é completa, né? Ela precisa de uma direção e, no caso, ela precisa de um sentido.
E por direção, a gente entende, né, como eu estava falando, você está lá no meio da rua e o carro está na sua direção. Porém, essa direção também ela não é completa, no caso 100 km por hora. Isso daqui é o módulo. E essa daqui é a direção. A sua direção, nesse caso. Porém, ainda assim não quer dizer necessariamente que o carro ele vai te atingir, porque ele pode estar indo nesse sentido, tanto quanto nesse sentido. Então, toda a direção, né, tem dois sentidos. E aí sim, a informação ela é completa, né? Se o carro estiver na sua direção, no seu sentido, nesse sentido aqui, a essa velocidade, a esse módulo, né, esse tanto de velocidade, com certeza o carro ele vai te atingir. Essa é uma informação muito relevante, né? Se o carro está em uma outra direção, ele provavelmente nem vai te acertar. Então, independente do sentido, né, se é para cima, nesse caso, ou para baixo, essa informação tecnicamente não é relevante. E é claro, né, se ele tiver a 0 km por hora, também é uma informação irrelevante, porque ele vai acabar não te atingindo. Bom, deixando toda essa introdução de lado, como eu falei, né, tudo isso está lá no material. Não esse exemplo necessariamente, mas a definição, né, e o jeito que a gente trabalha. Mas aqui a gente vai trabalhar com vetores nos espaços que a gente chama de R2 e R3, tá? Que são os espaços bidimensionais e tridimensionais. Aqui é o bidimensional, que vocês conhecem, né? Provavelmente por aqui, bem na parte de baixo é bem ruim de desenhar. Por aqueles gráficos assim, né? Imagino que em cálculo vocês já chegaram em funções, vocês já viram funções. Ou estão vendo, no caso. Já vimos. Sim, né? Bom, então, vocês sabem o que é o R2, né? Esse plano cartesiano, onde aqui a gente chama de x e y, né? A princípio, pode ter outro nome, mas que um ponto x0, y0, né? A gente encontra assim. Esse ponto aqui é o ponto x0, y0, né? Tem coordenada x para esse eixo horizontal, coordenada y0 para esse eixo vertical. Né? E no R3, no espaço tridimensional, a mesma coisa. Só que com 3 dimensões, que é o espaço que tecnicamente a gente está mais habituado, né? Não reparem essa parte que ficou torta aqui embaixo. Aí. Perdão? É o Z? Isso, Então a gente costuma chamar esse eixo de x, esse de y, esse aqui de z. E a mesma coisa, né? Um ponto x0, y0, z0, ele tem, né, suas coordenadas y0, x0, z0, algo mais ou menos assim. Tá? Esse ponto aqui, ele está flutuando, né? Uma altura z0, seria o ponto x0, y0, z0. Tá? E um vetor nos espaços, tanto no R2 quanto no R3, no princípio, vamos lá, deixa eu puxar aqui para a parte de baixo. Um vetor V em R2, tá? Então, no espaço bidimensional. Eu vou fazer tudo nessa parte de desenho no espaço bidimensional, que é bem mais fácil de desenhar, mas tudo vale para o R3 também, tá? Para 3 dimensões. Então, um vetor em R2, ou seja, no espaço de bidimensional, dado por V igual, por exemplo, A e B, dois números, né, perdão. Então, essa daqui é a sua coordenada X, essa daqui é a sua coordenada Y, certo? Então, eu vou lá. Digamos que isso aqui seja A, por exemplo, 2 ou 3, e o B seja Y. O Y seja B, perdão. O vetor V, dado por essas duas coordenadas no R2,
é o vetor com origem em 0 e final AB. Ou seja, ele vai ter a direção da reta que passa pelo ponto 0, 0, AB. Esse aqui é o ponto AB, certo? Como eu tinha explicado lá antes. E ele vai ter essa direção e esse sentido. Acho que ficou um pouquinho feio de enxergar o setinha. Dá para enxergar? Essa daqui é a setinha? O vetor, no caso? Sim, dá. Então, sempre que eu falo de uma coordenada de um vetor AB, eu estou falando do vetor que sai do 0, 0 e vai até aquele ponto, né, AB. Por exemplo, eu vou abrir aqui o GeoGebra para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Eu quero o vetor 3, 5. Então, o vetor 3, 5 é o vetor que sai do 0, 0. Vou colocar 2 pontos aqui. Sai do 0, 0 e vai até o ponto 3, 5. Consegue enxergar, né? Sim. O vetor sai desse ponto 0, 0 e vai até o ponto 3, 5. Tá? Esse aqui seria, por exemplo, o meu vetor U. Acho que eu posso mover aqui o nome. Eu queria escrever aqui do lado, mas enfim. Esse é o vetor 3, 4. Eu tinha falado outra coisa? Não sei se eu tinha falado outra coisa. Se eu falei, perdão. Esse é o vetor 3, 4. O vetor, por exemplo... Difícil hoje. Vamos colocar uma coordenada positiva, x igual a 3, y igual a menos 3. Esse vetor que eu vou desenhar aqui sai do 0, 0, perdão, e vai até o ponto 3 para x, menos 3 para y. Esse vetor é o vetor 3 menos 3. Igual 3 menos 3. É claro, como é que eu encontro esses vetores no espaço bidimensional? No tridimensional é a mesma coisa. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ficou assim. Deu para entender, professor. Se eu quiser o vetor 10, 2, vai ser um vetor que sai daqui do 0, 0 e vai até o ponto 10, 2, que vai estar aqui. Sim? Deve ter enxergado, né? 10, 2. Esse vetor aqui. E assim por diante, né? Só que nem sempre esses vetores eles vão estar nessa posição saindo da origem, né? E a questão é que um vetor, na verdade, é uma classe de equivalência. E classe de equivalência... Não sei se vocês vão chegar a ver isso em lógica. Classe de equivalência é uma espécie de igualdade, vamos dizer assim. Igualdade é uma classe de equivalência, mas não é esse tipo de classe de equivalência que a gente vai querer aqui. Tá? Então, para a gente, se dois vetores têm a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, para a gente, eles são equivalentes. Eu vou usar a palavra igual, mas entenda assim, que não é igual, é equivalente. Tudo bem? E o que eu quero dizer com isso? Tá vendo esse vetor U34? Do ponto de vista equivalente, vocês acham que W é equivalente a U? Eles têm a mesma direção? Primeira coisa. Não. Não, né? Mas assim, mais óbvio que isso. Eles têm o mesmo tamanho? Dá para ver nitidamente que eles não têm o mesmo tamanho. Não. Então, esses dois vetores, eles não são equivalentes.
Outro vetor, eu vou colocar aqui. Então tem que ser paralelo e ter a mesma... O Mesmo mesmo tamanho? tamanho e o mesmo sentido. Ah, tá. Tá? Eu vou até colocar mais 2 exemplos aqui. Se você olhar esse vetor A aqui, ele é equivalente ao vetor U? Em outras perguntas, se eu mexo ele e coloco o inicial, o ponto inicial, em cima do ponto inicial, e o ponto final em cima do ponto final, vai dar a mesma coisa? Sim. Sim. Né? Então, esses 2 vetores são equivalentes e, portanto, do ponto de vista de equivalência, eles são a mesma coisa. Esse outro vetor aqui é igual, ou no caso, equivalente a U, o vetor B? Sim ou não? Tem- Não, Não, né? Por que não? não. Porque ele tá com direção Ele- diferente, né? Direção não, sentido, né? Sentido diferente. Sentido é o oposto, né? Então, para ser equivalente, tem que ter a mesma direção, sentido e tamanho, tá? Então, nesse ponto de vista, a gente pode falar que A é igual a U, igual no sentido de equivalente, tá? Então, equivalência é entre vetores, e que B não é igual a U, e assim como W também não é igual a U. Um outro exemplo, vamos colocar aqui. São 8, né? Começando em 6, vai parar em 14, 2. Esses 2 vetores aqui, C e W, são equivalentes, né? Provavelmente, pelo menos. Se você colocar um em cima do outro, você vê que eles têm a mesma direção, tamanho e sentido, apesar deles estarem em posições diferentes. Então, C, para mim, esse vetor que está aqui, ou ele aqui, ou ele em qualquer lugar que ele estiver, para mim é a mesma coisa. Entenderam o que eu quis dizer? A posição do vetor em si não importa. Certo? Certo. Então, quando eu escrevo, para ficar bem claro, melhor, quando eu escrevo, por exemplo, U igual a 3, 4, esse vetor que está aqui, esse vetor que eu marquei agora, dá um pouquinho de zoom, eu estou falando de todos os vetores possíveis em qualquer situação, em qualquer posição, perdão, do plano, que tenha essa direção, sentido e tamanho, tá? Que fique bem claro isso. Quando eu escrevo 3, 4, eu estou me referindo a esse vetor, tá? Esse vetor aqui. Mas ele é representante de uma classe de um monte de outros vetores, né, infinitos vetores, em qualquer posição do espaço que tenha essas 3 propriedades, tá? Que fique claro essa parte. Ok. Falando sobre isso, no espaço é a mesma coisa, tá? Um vetor no espaço, ele vai ter 3 coordenadas, por exemplo, V igual a 1, 1, 2. E 1, 1, 2 vai ser 1 para x, 1 para y, 1 e 2 para z, perdão. Então, 1 para x, 1 para y e 2 para z, digamos. Vai ser um pontinho mais ou menos aqui, flutuando. O vetor, ele sai lá da origem e vai até esse pontinho 1, 1, 2. Tá? É um vetor difícil de enxergar, né? Ainda mais desenhando aqui no tablet. Geralmente eu uso o canto da sala para ficar um pouco mais fácil. Mas é um vetor que está, a princípio, saindo da tela. Tá? É como se ele estivesse flutuando ali o pontinho. Não sei se vocês conseguem enxergar isso ou não. Tá muito ruim. Dá para enxergar aqui. Dá para ter uma ideia, né? De que esse pontinho ele tá flutuando, na verdade. Dá Tá? para visualizar. Ótimo, ótimo. Certo. E seguindo, dando sequência nessa parte, eu vou definir a soma de 2 vetores. Tá? E a soma, ela se dá de 2 maneiras. A primeira, que eu costumo usar, quando eu tenho 2 vetores U, e quero somar com um vetor V, a princípio, como eu falei, né, a posição deles não interessa. Então, eu posso pegar, por exemplo, um U que está assim, e um V que está assim, e transformar eles em algo mais ou menos assim. Pegar esse V que está aqui e mexer ele de lugar. Vou até tentar fazer isso, deixa eu ver se ele vai fazer. Assim. E vou colocar ele no final do U. Então, independente da posição, né, porque assim, como eu tinha dito, no espaço R2,
O vetor U, ele é isso aqui, né? U, esse aqui é o V. O vetor V é algo assim, certo? Estão enxergando a equivalência, né? Sim? Uhum. Sim, perfeito. Então, eu pego esse vetor V que está aqui embaixo e translado e mudo ele de posição e coloco ele no final do vetor U, que é o meu primeiro vetor. O vetor soma, U mais V, vai ser o vetor que começa no primeiro e termina no segundo, ou seja, vai ser esse vetor aqui. Então, nos termos que a gente está colocando aqui, vai ser algo mais ou menos assim. Não está tão paralelo, não, mas acho que deu para entender a ideia, né? Sim ou não? Sim, sim. Esse aqui é o meu vetor U mais V. Mais para baixo. U mais V. Tá? Outro jeito de enxergar é usando a regra do paralelogramo, que, como eu expliquei aqui, né? Eles estão nessa posição, com a mesma origem. Você desenha um paralelogramo entre os dois. E essa diagonal aqui é o vetor U mais V. Certo? Deu para enxergar ou não, pessoal? Deu sim. Deu? Ótimo. Tá, mas em termos de conta, né? Eu estou fazendo uns desenhos e se eu tenho vetores em forma de conta, eu vou ter que desenhar eles para poder... Por exemplo, U igual... Eu vou pegar o U e o V que eu desenhei aqui. O U é 3, 4, eu estou escrevendo aqui, mas eu já volto lá. E o V é 3 menos 3, certo? A soma de dois vetores da forma U igual a XU, YU e V igual a XV, YV, U mais V, vocês devem ter visto isso na apostila, no material, nada mais é do que o vetor XU mais XV, YU mais YV. Ou seja, basta somar coordenada a coordenada. No que eu escrevi aqui, como é que fica U mais V do exemplo que eu dei ali em cima? Esses dois aqui, como é que fica? Pode responder. 6 e 1. 6 e 1, né? Ou seja, 3 mais 3, eu vou ter que escrever aqui, tá? Só para ficar claro. É 3 mais 3 e 4 mais menos 3, que é 6 e 1. E agora, o que acontece se eu pego esse vetor, infelizmente eu não consigo transladar ele, eu vou deletar esse W aqui, só para a gente poder enxergar. Vou deletar isso, vou deletar isso. Eu vou fazer uma cópia desse V, que está ali embaixo, aqui no final do U, que é como eu expliquei, né? Então ele é esse vetor aqui. Vocês enxergam que V e W são a mesma coisa? Sim, são semelhantes, né? O vetor... Isso, são equivalentes, né? O vetor soma U mais V, que no caso vai ser a mesma coisa que U mais W nesse exemplo, começa em U, termina no final de V, que no caso é W, certo? E você pode ver que esse vetor é o vetor 6, 1, que é exatamente o que a gente encontrou aqui. Sim ou não? Sim. Então, esse jeito de somar geométrico, né, como eu tinha explicado, acho que na página anterior, opa, acho que eu apaguei alguma coisa que não deveria ter apagado. Mas, enfim, esse jeito que eu tinha explicado aqui, tanto esse, né, de transladar o vetor para o final do outro, ou fazer a regra do paralelogramo, que é esse do lado direito, eles equivalem a fazer essa soma aqui, coordenada a coordenada no espaço R2 e, claramente, no espaço R3 também. Tudo bem ou não, pessoal? Então, se eu tenho dois vetores e quero somar eles,
Se for geometricamente, eu encaixo um no final do outro, né, e começo no primeiro e termino no final do segundo. Ou, né, se for em forma algébrica, ou seja, assim, né, dois vetores dessa forma, a gente basta somar a coordenada a coordenada, né? Então, para para um vetor no espaço tridimensional, por exemplo, 1, 2, 3, e o vetor v igual a 0, menos 1 e 4, né, u mais v no espaço tridimensional, sem desenhar, eu sei que vai ser o vetor que começa em 0, 0 e termina no ponto 1, 1 e 7. Tá claro? Soma de vetores para todo mundo? Sim, sim, bem de boa. Bem de boas? Tá. E o tamanho, módulo, né? Barra tamanho do vetor. Como que a gente chega no cálculo do tamanho de um vetor? Ou seja, qual é o tamanho desse U? Eu vou deletar alguns vetores que estão ali, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Aqui no GeoGebra ele tem uma ferramenta de medir. Eu vou começar medindo esse vetor U. A distância aqui desse ponto até esse ponto vai dar 5, certo? Alguém consegue enxergar alguma forma de chegar em 5? Para esse tamanho aqui? Uma dica. Essa figura aqui... Vai dar 3, 4, 5, é o Teorema de Pitágoras. Vocês enxergam um triângulo retângulo aqui? Sim. Deixa eu até marcar aqui o ângulo. Um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o próprio vetor, certo? Sendo a altura aqui nesse lado 4, esse lado tem tamanho 3, então o tamanho de U, voltando lá, né? No caso, o meu U é 3 e 4, né? Ou 4 e 3, 3 e 4. Esse é um vetor U. E você acabou de falar que eu posso usar o Teorema de Pitágoras, né? E acho que todo mundo deve ter visto o que é um triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, módulo de U ao quadrado é igual a 9 mais 16, portanto, o módulo de U é igual a raiz de 25. O tamanho, ou módulo de U, é 5. Sim ou não? Todo mundo enxergou? Por que é 5? Geometricamente também, no caso. A mesma coisa aqui, né? O tamanho desse V, se eu quiser calcular, né, módulo de V, V é o vetor 3 menos 3, o tamanho dele vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, já comendo algumas etapas do meu Pitágoras? Sim ou não? Pitágoras fala isso aqui, né? Isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui, né? Aí, tirando a raiz dos dois lados, fica só o módulo de V igual a raiz disso. Sim. Que nesse caso é a raiz de 9 mais 9, que é igual a raiz de 18. Eu não faço ideia de quando seja a raiz de 18, mas deve ser 4, alguma coisa. 18 raiz, 4,2426. Provavelmente, se eu medir o tamanho, né, desse vetor, deve dar algo próximo disso. 4,2426, etc., né, que é que eu coloquei aqui na calculadora. Certo? Com relação ao tamanho, se for um vetor do R3, né, um vetor com 3 coordenadas, vamos aqui, U igual a 1, 2, 3. Tá claro para todo mundo que o tamanho de U é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Pelos exemplos que eu acabei de fazer? Sim. Sim. Que nesse caso é raiz de 1 mais 4 mais 9, que nesse caso dá raiz de 14, né? Se V é o vetor último, tá? Menos 1, 0, 2, então o módulo de V vai ser
a raiz de menos 1 ao quadrado, importante colocar dentro do quadrado, né, desse jeito, 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá a raiz de 5, né? Certo? Certo. Ótimo. Bom, feito isso, e lembrando que somar vetor é somar coordenada a coordenada, vocês concordam comigo que um vetor qualquer, por exemplo, fala em 3 números, quaisquer? 2. 2, 4. menos 4. Sei que você falou 4, mas eu quis colocar um menos. Mais um. 7. 7. Esse vetor 2 menos 4 e 7, ele pode ser escrito como 2 vezes 1, 0, 0, menos 4, ou, vou colocar assim, mais, menos 4 vezes 0, 0, 1, ou perdão, 1, 0, mais. Antes de falar isso, acho que eu pulei um pedacinho, um pequeno passo. Me desculpem. Antes de voltar nessa parte, eu esqueci de falar como é que a gente faz uma multiplicação de um número k vezes um vetor v. Se v é, por exemplo, 1, 2, 3, e k é 2, um número constante, tá? K vezes v vai ser 2 vezes 1, 2, 3, que nada mais é do que o vetor 2, 4, 6. Então, quando eu tenho um número multiplicando o meu vetor, o que eu tenho no final é um número multiplicando cada uma das coordenadas. Então, nesse exemplo aqui, ou nesses exemplos aqui, o vetor u vezes 2 daria o vetor 6, 8, né? Vetor lá em cima. Deixa eu só marcar o vetor aqui. 6, 8 vai ser esse vetor aqui. Qual é a direção desse vetor novo? Não é a mesma direção do vetor u? Sim. O sentido dele? Também o É o mesmo. mesmo. O mesmo de sentido. E o tamanho? O Também. dobro. O dobro, Dobro. né? Eu multipliquei o vetor por 2 e tudo que aconteceu foi que eu multipliquei o tamanho dele por 2, né? Perdão, o tamanho dele, né? Mantive a direção, mantive o sentido e dobrei o tamanho, sendo que eu multipliquei por 2. Se eu multiplicasse ele por 3, daria o 9, 12, né? Percebam que o 9, 12 tem também a mesma direção, o mesmo sentido e tamanho o triplo, né? Já que eu multipliquei por 3. Então, quando eu multiplico por um número, o que acontece é eu preservo a direção. A princípio, eu preservo o sentido e eu multiplico o tamanho por aquele número. Então, se é por 2, eu vou dobrar, se é por 3, eu vou triplicar. Só que o que acontece é que quando esse número é negativo, por exemplo, quando eu multiplico o vetor u por menos 2, vai ficar menos 6 e menos 8. Então, menos 6 no x, menos 8, perdão, vai dar. Aqui. Menos 6 no x e menos 8 no y vai dar esse vetor aqui, certo? Qual é a relação de direção do vetor, esse novo vetor aqui, que é o vetor b, A com o direção vetor é a u? mesma. Mesma Só que o direção, sentido é o oposto. o sentido oposto e o tamanho o dobro também. Isso. Sim ou não? Sim. Vou até colocar aqui o tamanho dele, né? Tamanho. Então, tem que dar 10. Quando eu multiplico por um número, um vetor por um número, então k vezes v tem a mesma direção. Mesma direção de v.
E aí, se K é positivo, a gente sabe que tem mesmo sentido. Se K é negativo, a gente tem sentido oposto, né? E o tamanho módulo de K vezes V, né? Módulo de V. Ou seja, como é tamanho, tem que ser alguma coisa positiva, então independente. Se for menos 2, né, o tamanho vai ser 2 vezes maior, se for menos 3, o tamanho vai ser 3 vezes maior. Se for 0,5, o tamanho vai ser 0,5 maior, nesse caso, né, metade, então, menor. Deu para entender? Sim, tranquilo. Tranquilo? Pessoal, se alguém não estiver entendendo alguma coisa, por favor, avise. Se alguém tivesse falado... Se alguém falar alguma coisa no chat e eu não estiver vendo, por favor, me avisem, tá? Eu não tô olhando, então... Podem me interromper a qualquer momento, caso vocês não estejam entendendo. Tá? Bom, agora sim, perdão. Voltando ao exemplo que eu estava fazendo, eu já não me lembro muito bem quais eram os números que vocês falaram, mas era alguma coisa como 2, menos 4 e 7, se eu não me engano. É isso mesmo. Era, né? Tá. E eu estava falando que 2 menos 4 e 7 é a mesma coisa que 2 vezes o vetor 1, 0, 0 mais menos 4 vezes o vetor 0, 1, 0 mais 7 vezes o vetor 0, 0, 1. Vocês concordam comigo ou não? Que essas duas Concordo. coisas são Sim, iguais? é a mesma coisa. Todo mundo enxerga que eu consigo fazer isso? Sim. E, na verdade, muito mais do que isso, né? Se aqui é A, se aqui é B e se aqui é C, quaisquer números, né? Esse vetor U, na verdade, é A mais B vezes esse mais C vezes esse. Sim. Sim? Óbvio, né? Para todo mundo que isso aqui vai ficar só A00 mais 0B0 mais 00C, que, por sua vez, somando coordenada a coordenada, né, vai ficar A mais 0 mais 0, 0 mais B mais 0 e 0 mais 0 mais C, que vai dar o próprio vetor ABC, certo? Então, eu consigo decompor qualquer vetor. Aqui eu estou usando 3 coordenadas, óbvio que se for duas, me permitam fazer um parênteses aqui embaixo, mas se for 2 coordenadas, AB, ele pode ser escrito como A vezes 1, 0, mais B vezes 0, 1. Tá claro para todo mundo que dá para fazer isso? Ô, professor, Sim. Oi. vai ser sempre um 0, 0, 1 ou vai Sim. ter outros Sim. valores? Sim. A princípio, sim. Por enquanto, sim. Tá certo. Para esta prova, pelo menos. E a esses 3 vetores específicos, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, no caso do R3, e 1, 0 e 0, 1 no caso do R2, a gente dá nomes específicos. Esse aqui a gente chama de vetor I, esse aqui a gente chama de vetor J, e esse aqui a gente chama de vetor K. No caso do R2, esse aqui é o I, e esse daqui é o J. Tá? Onde o I representa a coordenada X, em qualquer um dos dois casos, o J representa a coordenada Y em qualquer um dos dois casos. E no caso de 3 coordenadas, o K representa a coordenada Z. Tá claro essa questão da decomposição, como faz? Tá sim. Espero que sim. Por exemplo, U igual a 5, 2, 7 é o vetor 5i mais 2j mais 7k. O vetor V igual a 2 menos 1 e menos 6 vai ser 2i menos j menos 6k. Sim ou não? Sim. Tá claro para todo mundo? Alguém não entendeu?
Ótimo, se ninguém entendeu, eu passo ao próximo tópico, tá? A gente já vai adiantando as coisas. Agora é 1h45 e eu vou entrar na parte de produto escalar. E aqui eu vou tratar principalmente do produto escalar entre, tanto faz, né, vetores do R2 ou do R3. Se for no caso do R2, né, um vetor U igual a XU, YU, e um vetor V igual a XV, YV, então U, produto escalar com V, então, percebam, primeira coisa, não existe produto de vetor, produto assim, XU vezes XV, YU vezes YV. Não é assim. Isso aqui não existe essa operação. Tá? Tenham claro em mente que multiplicar, entre aspas, dois vetores, não existe essa operação de multiplicação entre dois vetores. O que existe é o produto escalar entre dois vetores, e esse produto escalar ele é dado por XU vezes XV, de fato, como lá, só que eu vou somar isso com YU vezes YV, e no final, isso daqui é um número. Tá? O produto escalar entre dois vetores dá um número. Por isso, número ou escalar, né? Por isso o nome produto escalar. Tá claro, gente? Que dá um número, produto escalar? Por exemplo, o vetor 1, 2 e o vetor V, 3, 4. Quanto dá esse produto escalar? Pode falar aí, se alguém souber a resposta já. Vai dar 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, quase. Que vai dar 3 mais 8, né? Ah, tá. 11. Eu fiz um pelo mesmo. Sim ou não? Eu fiz 1 mais 2 vezes 3 vezes... 3 mais... 1 vezes 2 2 mais mais 3 3 vezes 4, tá. Uhum. Não, é primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. Isso. Por exemplo, para R3, seguindo a analogia, 1, 2, 3 e V, o vetor menos 1, 1, 4. Então, U vezes V vai dar 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 4. Então, vai dar menos 1, mais 2, mais 12. Então, acho que agora sim dá 13, né? Sim ou não, pessoal? Sim. Tá claro para todos? Não tá claro para todos. Como faz a conta, pelo menos, produto escalar. Último exemplo, 2, 2, 5 e V igual a 1 menos 1 e 3 e 2. Quanto dá U vezes V? O produto escalar com V. Dá 10? Dá 10, né? Dá 2 menos 2 mais 10. Que é 10. Sim ou não, pessoal? Alguém? Sim. 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 Eu tô achando que o resto do pessoal tem 3 ou 4 vozes que estão falando sempre que estão entendendo, mas o resto não tá falando nada. Eu tô com medo se vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Se vocês não manifestarem, não tem como a gente tirar uma dúvida, hein? Tá. E um dos resultados principais, né, é a seguinte fórmula, proposição, que o produto escalar entre dois vetores, eu não vou provar essa fórmula, porque acho que a demonstração está naquele material, nada mais é do que o tamanho do primeiro
vezes o tamanho do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa fórmula aqui, eu sempre falo, todas as vezes que eu dou essa disciplina, e eu dou essa disciplina desde 2013, então já faz 8 anos, eu acho, que eu dou todos os semestres, 2 vezes por ano essa disciplina, e todas as vezes eu falo que essa fórmula é muito importante, e ela é, a gente vai ver ela daqui até o final do curso. Esse semestre vai ser um pouco mais rápido, né, mas de qualquer forma a gente vai ver sempre essa fórmula aqui, tá? E basicamente ela dá a fórmula para o ângulo entre dois vetores, tá? E mais do que isso, ela dá um jeito simples de você calcular ou saber, né, se dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Porque o que acontece quando o ângulo é 90 graus entre dois vetores? Qual é o cosseno de 90? Isso aqui vocês devem ter visto em cálculo 1. É 1. Hã? 1? Não. Nenhum outro chute? Sem ser 1? Ah, é 0? É 0. Né? 0. Só lembrando, né? Lá no círculo trigonométrico, o cosseno, ele representa o eixo horizontal, né? Então, o cosseno desse ângulo aqui nada mais é do que esse comprimento aqui, né? Então, quando você tem 90 graus, que é isso daqui, você tem 0 no eixo X. Tudo bem? Tanto que o cosseno de 0 é 1, e o cosseno de 180 é menos 1, né? Mas o cosseno de 90 graus é 0. Então, sempre que U vezes V, o produto escalar entre dois vetores, for igual a 0, isso acontece se e somente se o ângulo entre eles, o θ, entre U e V, é 90 graus. Então, automaticamente, se o ângulo é 90, o produto escalar dá 0. Se o produto escalar dá 0, o ângulo entre eles é 90 graus. Tá claro isso? Sim. Para que serve, a gente ainda não viu, mas nem sei se vocês vão chegar a ver nesse curso exatamente todos os porquês do que para que serve, perdão, tudo isso. Mas mais para frente, principalmente na parte, não sei se na parte de teoria de grafos, talvez que vocês vão usar alguma coisa de autovalores, autovetores, talvez vocês usem esse resultado com mais frequência. Mas é um resultado muito importante, tá? Acreditem em mim que tem bastante utilidade prática no final das contas. Tá. Mas, e daí? Eu posso perguntar, por exemplo, qual é o ângulo entre os vetores. E aí eu vou pegar um exemplo aqui no GeoGebra, só para ficar um pouquinho mais visual. Não vai ficar uma conta muito bonita, mas vou abrir um outro para ficar um pouco mais bonitinho. Eu vou pegar o vetor, vou pegar um vetor simples, vai. Vou pegar o 1, 0, o 3, 0, que é esse vetor aqui, 3 para x, 0 para y, certo? E eu vou pegar o vetor 5, 5, esse vetor aqui. Obviamente, o ângulo entre eles, não sei se é tão óbvio assim, mas a princípio parece, é 45 graus. Vocês conseguem enxergar isso? Que o ângulo entre esse U e esse V, perdão. Sim, dá para ver. É 45 graus, né? Deixa eu marcar de novo aqui. Vetor U, vetor V. Não tá indo, porque eu não faço ideia. Ângulo. Não tá marcando. Enfim. É 90 graus, acreditem. É 45, perdão, 45 graus. Se é 45 graus, vou marcar aqui no tablet só um minutinho os dois vetores. O U é 3, 0, né, que é o vetor 3 para x, 0 para y. E o V é o vetor 5, 5, né?
Então, eu marquei os dois vetores aqui. Eu vou precisar do tamanho do u. E o tamanho do u é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 9, que dá 3. O v, módulo de v, é a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que vai dar raiz de 50, né? 25 mais 25. Eu só vou decompor isso aqui dá 5 raiz de 2. Só para ficar um pouco mais claro, 50, a raiz de 50 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 2, certo? Dá 25 vezes 2, 50, né? Certo. Daí o 5 sai de dentro, né? 5 sai de dentro da raiz, sobra só a raiz de 2. Né? E por fim, U vezes V, produto escalar, dá 3 vezes 5 mais 0 vezes 5, então dá 15, né? A fórmula fala pra gente que U vezes V é igual ao tamanho do U vezes o tamanho do V vezes o cosseno do ângulo entre eles. U vezes V eu tenho é 15, o tamanho do U eu tenho é 3, o tamanho do V eu tenho também, que é 5 vezes raiz de 2, cosseno de θ. Isolando o cosseno de θ, fica então 15 dividido por 15 vezes raiz de 2. Dá para cancelar, né? Sobra 1 em cima. Cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né? Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E qual é o ângulo cujo cosseno de θ dá raiz de 2 sobre 2? 45. Então, θ tem que ser 45 graus. Né? Então, a partir desse cálculo, eu consigo encontrar o ângulo entre dois vetores. Certo? Mas, na minha opinião, principalmente, o dado mais importante dessa forma é poder identificar quando dois vetores são ortogonais, ou seja, ângulo de 90 graus. Né? Isso aqui, quando eles formam um ângulo de 90 graus, a gente chama de ortogonais. Tá? Ortogonalidade, né, formar o ângulo de 90 é um parâmetro bem importante para a gente. Tá? A gente vai precisar disso depois. Bom, claro, até aqui? Mais ou menos? Tá claro? Tá claro? Ótimo. Seguindo, a última parte de produto escalar é sobre a projeção ortogonal. Eles estão ouvindo meu cachorro fazendo uns barulhos aí. E a projeção ortogonal de um vetor nada mais é sobre o outro, né? Perdão. Então, se eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V. Aqui eu vou desenhar numa posição propícia para mim, perdão, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. A projeção ortogonal de um vetor sobre o outro nada mais é do que a sombra, por assim dizer, que um faz sobre o outro, de forma a fazer um ângulo de 90 graus, né? Então, a sombra de U sobre V, ou seja, a projeção ortogonal de U sobre V, é esse vetor aqui. Todo mundo enxerga? Essa... Alguém falou não? Essa daqui é a projeção de U sobre V. Então, projeção... São cedilha, tá? De U sobre V. Certo? Eu acho legal a dedução dessa fórmula, né? Tem um jeito de deduzir como ela fica, mas ela também está lá no material, então acho que eu vou pular isso, porque senão a gente vai perder bastante tempo fazendo essa dedução. E a fórmula para essa projeção de U, isso aqui é importante vocês lembrarem a ordem, tá? É U sobre V, certo? Vocês enxergam que, primeira coisa, como é a projeção do U em cima do V, o vetor resultante vai ser paralelo ao V. Ou seja, vai ser um pedaço do V, no caso. Sim. Acho que está claro, né, com respeito à projeção. A gente está projetando, literalmente, um vetor U sobre um vetor V, e, portanto, a projeção
ela tem que ter a mesma direção do V, já que é em cima dele que a gente está fazendo a projeção. Então, independente do que for aqui dentro desse parênteses, ele vai ser um múltiplo, na verdade, do meu vetor V. Né? Porque lembra, o vetor, quando a gente multiplica por um número, ele pode manter ou não o sentido, mas é a mesma direção, ou seja, um vetor paralelo, né? E vai ter um tamanho diferente ou não. E essa projeção, ela vai ser dada pelo produto escalar de U por V em cima, dividido pelo produto escalar de V com V. Tá? Essa é a fórmula da projeção ortogonal de U sobre V. Em termos, por exemplo, vamos pegar lá o vetor, vou fazer um exemplo aqui. Esse vetor U, eu vou mover ele pro... Não posso mover, então vou deletar e fazer outro. Então o vetor V é o 5, 5, né? O vetor U vai ser o 1, 4. Certo? O vetor, a projeção de U sobre V ortogonalmente, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, reta perpendicular desse ponto sobre isso aqui. O vetor projeção de U sobre V de maneira perpendicular é esse vetor W aqui? Todo mundo se enxerga ou não? Sim. Deu para enxergar como que funciona a projeção ortogonal? Então, se eu projeto ortogonalmente, eu estou fazendo os gestos com a mão aqui, é claro, vocês não estão vendo, mas se eu projeto ortogonalmente, né, como se eu colocasse uma luz aqui sobre o U, né, e olhasse para a sombra do U em cima desse vetor V grandão aqui, né, vai dar esse vetor W aqui. Certo? Então, Certo. eu vou anotar aqui na minha folhinha, o U é o vetor 1, 4, né? E V é o vetor 5, 5. E eu quero a projeção ortogonal de U sobre V. Né? Eu vou fazer esses cálculos e depois eu vou conferir com a posição desse ponto V aqui, né? Esse ponto D, perdão. Esse ponto D vai ser exatamente o vetor W, né? Que sai do 0, 0 e vai até ele. Então, fazendo isso, essa projeção ortogonal, a fórmula é U vezes V, vezes, por aqui eu quero dizer produto escalar, né? V vezes V, tudo isso daqui vezes V. Né? Então, isso é, o produto escalar de U por V vai dar 5 mais 20. Sim ou não? Sim, sim. U e V, né? Produto escalar entre os dois, U vezes V, é 1 vezes 5 mais 4 vezes 5, né? Então, 5 mais 20. O V com V vai dar 25 mais 25. Certo. Isso mesmo. E o V, certo, pessoal? Sim? É. E o V vai Vai dar... ficar, Perdão, não ouvi? vai ficar 1 sobre 2 ali, simplificado. Isso, vai. Tudo bem até aqui? Então vai ficar 25 sobre 50 vezes o 5, 5, que dá 1 sobre 2 vezes 5, 5, que é a mesma coisa que 5 meios, né? Certo. Certo? Então lá eu vou ter que encontrar o ponto D como sendo o ponto 2,5, 2,5, tá? Que ele vai estar em números. E você pode ver aqui que o ponto D dá aproximadamente isso, né? É que eu não coloquei o ponto no lugarzinho certinho na interseção. Eu vou tentar marcar a interseção dos dois ali e vou colocar o ponto em cima. Eu sei que tem uma opção de encontrar a interseção entre dois pontos. Se vocês estiverem enxergando, me avisem. Aqui, interseção de dois objetos. Esse com esse. Não deu. Bom, eu vou ver se consigo colocar um ponto no meio.
Também não sei se vai dar. Não deu. Mas enfim, bem na interseção. Deu pra ver que ficou bem pertinho ali, né? Que eu não tô conseguindo colocar o ponto certinho ali no meio dos dois. Tá? Mas vai dar 2,5, 2,5. Eu peço 2 minutinhos só para eu poder resolver um negocinho aqui. Rapidinho, eu só vou montar aqui rapidão. Perdão, desculpe. Voltando então ao que a gente estava fazendo. É que eu tenho que assinar uns papéis aqui, que eu tô com um pouquinho de pressa para mandar. Assim que eles voltarem para eu assinar, eu vou precisar de um minutinho de novo, tá? Ficou claro sobre a projeção ortogonal? Sim, deu pra entender de boa. Deu para entender tranquilamente? Uhum. Bom, pessoal, eu só vou falar um último tópico por hoje, e eu acho que tá bom, porque foi bastante informação. E aí, na próxima aula, eu queria voltar com a parte de produto vetorial e produto misto, que é para encerrar. Então, antes de eu entrar nesse último tópico que eu vou abordar, que é só vetor definido por 2 pontos, é bem simples mesmo, bem mais simples do que a gente falou até agora. Foi uma parte que ficou para trás, eu acabei esquecendo. A nossa próxima apresentação, vocês apresentaram sexta passada, certo? Foi, né? Foi sim. Foi. Então, a nossa próxima apresentação ela vai ficar para sexta sem ser na sexta que vem, então vocês vão ter bastante tempo, na verdade. Sem ser na sexta que vem, sem ser no dia 2, porque dia 2, se não me engano, é feriado, se não for feriado é recesso. Eu vou dar uma olhadinha. Acho que é sexta-feira santa. Eu acho que sim. Ou é recesso do Dia dos Trabalhadores. Deixa eu ver. Sexta-feira. Paixão de Cristo. Acho que é isso mesmo. Então, vai ficar para o dia 9 nossa apresentação. A nossa avaliação está marcada para o dia 16, né? Então, assim, tecnicamente teria que assistir as avaliações até o dia 16. Eu só vou cobrar essa parte, essa parte de produto escalar, mais o que eu vou dar na próxima semana, que vai ser vetorial e misto, que vai ser bem rapidinho, a princípio. E vocês apresentam na sexta do dia 9, pode ser? Eu vou passar, e aí que vai estar, né? Eu vou passar 3 ou 4 exercícios sobre esse tema, tá? Porque os 2 últimos produtos, que é vetorial e misto, eles têm aplicações geométricas, assim, para calcular área e volume de figuras geométricas. Então, a princípio, eu vou cobrar alguma coisa relacionada a isso, e da parte de produto escalar, eu provavelmente vou cobrar 1 ou 2 exercícios, tá? Então, vão ser 3 exercícios, vai ser um tempinho um pouquinho mais extenso, a gente vai precisar provavelmente da sexta, quebrar ele em manhã e tarde, ou tarde e noite, tá? Só para avisar. Mas aí vocês vão ter bastante tempo para preparar isso, eu também vou ter um tempinho para preparar os exercícios, querendo ou não, esses exercícios são mais chatos de desenvolver, tá? Então, só finalizando a aula de hoje, só vou falar sobre vetores definidos por 2 pontos. Um vetor definido por 2 pontos. E, na verdade, um vetor definido por 2 pontos A e B. O V definido por AB, que começa em A e termina em B, nada mais é do que B menos A. Aí eu vou explicar geometricamente como funciona. Então, isso aqui começa em A. Sim, ficou grande, mas bem. Termina em B. Então, ele é dado pela subtração de B menos A. Como? Por exemplo, se A é o ponto 5, 3 e B é o ponto 2, 2, o vetor AB, esse vetor aqui, ou VAB, tanto faz, nada mais é do que B menos A, final menos inicial, que é 2, 2 menos 5, 3. Nesse caso vai ficar tudo negativo, né? Vai dar menos 3 menos 1.
Vamos lá. 5. Vou abrir outro. Um vetor. Perdão, um ponto. Opa, então, o cachorro está chorando aqui no fundo. Um dos pontos é o 5, 3. O A é 5, 3. Então, é esse ponto aqui. E o B é o ponto 2, 2. Certo? O vetor AB é o vetor que começa em A, do jeito que eu defini, né? Começa em A, termina em B. Até aqui, tudo bem? Tudo. Certo? Então, o vetor AB é o que começa em A, termina em B. Só que lá, nas minhas contas, deu menos 3, menos 1. Só que aquela notação que está lá, menos 3, menos 1, é como se a origem do meu vetor estivesse no 0, 0. Então, eu vou transladar ele até o A ficar no 0, 0. E vocês vão ver que o final dele, né, que é o jeito que a gente escreve o vetor, vai ter coordenadas menos 3 e menos 1. Sim ou não? O que eu quero dizer é, o vetor, né, que começa em A e termina em B, do jeito que estava aqui, desse jeito aqui, 5, 3, né? Esse vetor aqui, perdão, esse vetor aqui, ele é equivalente a esse vetor aqui. Certo? Ou não certo? Sim, é equivalente. Sim. Então, fazer essa operação B menos A corresponde a encontrar esse vetor equivalente aqui embaixo. Por exemplo, vou deletar os meus pontos de novo. Fala um ponto para mim. Com 2 coordenadas, né? Obviamente, qualquer um. Não muito grande para a gente não ficar muito longe também. 2 e 5. 2 para x, 5 para y. Então, esse ponto aqui. Outro. 3 e 4. 3 para x, 3 e 4 para y. Esse ponto aqui, né? O vetor é esse vetor aqui. Certo? Eu vou só anotar aqui os vetores, os pontos que vocês falaram. A, então, é 2 e 5, né? E B é 3 e 4, né? E deu esse vetor, correto? Se eu mover ele lá para a origem, o vetor que a gente vai ter que encontrar é o vetor 1 menos 1. Isso é claro para todo mundo ou não? Sim, sim. Sim. 1 menos 1 é a resposta que eu quero. Então, o VAB, ou AB, que é B menos A, é 3, 4 menos 2, 5, que vai dar 1 menos 1. Certo? Certo. Bem tranquilo, né? Encontrar vetor definido por 10 pontos. Ótimo. Então, acho que por hoje a gente termina aqui. Vou fazer uma aula mais curta, porque é bastante coisa para vocês digerirem. Deem uma olhada na definição. Vocês olharam a definição de produto vetorial ou não? Não? Pode falar que não, gente. Se não, problema. Eu só vi aquele negócio lá, a diferença existente entre vetor e escalar. Tá. Só E mais algumas coisas. É que assim, essa parte, eu tô fazendo um resumão, não é uma aula completa, tá? De tudo que tem lá. Eu tô, assim, pegando pontos, todos os pontos de preferência, né? E passando rapidamente por eles. Mas vocês têm que ter visto antes pra gente poder progredir, senão vai ficar muito batida a aula. E eu vou ter que começar a dar todas as aulas, assim, síncronas, segunda e sexta, no caso, né? Se vocês não estiverem estudando. Então, passem, deem uma olhada boa no material, tá? Não deixem para vir para sexta-feira sem estudar o material, tudo bem? Só para adiantar para vocês, a gente vai falar de produto vetorial e produto misto, e a gente sempre vai estar calculando no R3 a partir daí, em 3 coordenadas,
E a gente vai definir o produto misto, apesar de provavelmente lá estar um pouco diferente, talvez. Mas, por exemplo, se eu tenho um U, que é XU, YU, produto vetorial primeiro, tá? E ZU, e V igual a XV, YV e ZV. Então, o produto vetorial de U com V vai ser o determinante da matriz IJK, onde I e JK, nesse caso, são aqueles três vetores que eu defini hoje, 100, 010, 001, XU, YU, ZU, XV, YV, ZV. Essa vírgula. Tá? E aí percebam que isso daqui vai ficar tudo em termos de I, J e K. Não sei se vocês conseguem enxergar. Por exemplo, aqui no primeira descida, né, vai dar YU vezes ZV vezes I, mais alguma coisa vezes J, mais alguma coisa vezes K, etc, etc, né? Então, o resultado vai ser alguma coisa vezes I, mais uma outra coisa vezes J, mais uma outra coisa vezes K, né? Resumindo, né, frigir dos ovos, isso daqui é um vetor. Então, o produto vetorial, eu escrevi lá em cima, vetorial, ele dá, no final das contas, um vetor, assim como o produto escalar dá um escalar, né, um número. Aqui o produto vetorial vai, no final, dar um vetor. Tá? E o produto misto é o produto vetorial, depois escalar com outro vetor, e, portanto, vai dar um escalar. Mas eu gostaria realmente que vocês dessem uma boa lida no material para sexta que vem, para a gente poder avançar nessa parte. Só um minutinho, por favor, rapidinho. Eu vou assinar um papelzinho aqui, rapidão. Pronto, desculpa. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que foi falado hoje? Não? Então, só lembrando, a nossa apresentação fica para o dia 9/4, então, tá? Não percam essa data. Eu vou para a apresentação e a gente tira algumas dúvidas, caso vocês tenham. Certo. Sobrou alguma pergunta, algo específico que vocês queiram perguntar? Eu vou upar essa aula acho que amanhã, provavelmente, tá? No máximo domingo. Vou colocar no YouTube e eu passo o link lá no grupo para todo mundo. Beleza? Os alunos que entraram depois estão aqui, acho que é a Mari está aqui, né? Tô. Tem mais alguém que entrou depois? Acho que o João Vitor? Se eu não estiver enganado. Sim, né? Então, assim, vocês que entraram depois vão apresentar normalmente a partir de agora e a gente precisa marcar depois uma data. Eu acho que semana que vem eu vou mandar uma mensagem privada para vocês, 3 ou 4, fala também, 3 ou 4, para a gente poder organizar a data para vocês apresentarem o que ficou lá para trás. A Mari já apresentou de sistemas lineares, então você só apresenta matrizes. Os demais vão apresentar matrizes e sistemas lineares. As aulas, elas estão lá no YouTube, acho que tem o link, né, no grupo? Que sim, né? As aulas estão lá. Certo, obrigado. E, de qualquer forma, se vocês precisarem também, a gente tem os horários, tanto das aulas assíncronas que acontecem na segunda-feira, tá? Ou
assim, eu não tenho muita restrição de horário. Acho que vocês já perceberam, né, pelo menos, que se vocês precisarem de um dia à noite ou de um dia de manhã, a gente pode sentar e entrar aqui nesse canal e tirar dúvidas à vontade. A gente já fez isso antes, podemos fazer de novo quando for necessário. A monitora também atende todo dia de segunda a sexta, das 8 às 10. Às vezes, você tem que entender que também Santa Helena, a internet ela não é muito boa, então às vezes a internet dela tá uma bugada, né, você tem que ter um pouquinho de compreensão quanto a isso.